Hoje vamos falar um pouco sobre a economia brasileira, o que está acontecendo no ano de 2019, porque infelizmente não temos hoje informações realmente boas que a grande imprensa divulga sobre o que está indo bem no Brasil. Hoje em dia há um foco excessivo em cima das coisas que ainda não estão indo muito bem. Mas então eu resolvi, nesse vídeo aqui, falar um pouco sobre o que está indo bem na economia brasileira. O crescimento econômico já anda em torno de 1% ao ano, com uma estimativa que vai crescer em torno de 2% a partir do ano que vem. Não é uma grande taxa, o Brasil precisaria aí de uma taxa de 4%, 5% ao ano, mas já houve uma inversão da tendência negativa que vínhamos tendo nos últimos 4 ou 5 anos. A inflação está abaixo de 13,5% ao ano, uma coisa que não se via no Brasil já há muitos anos. A taxa de juros Selic está em torno de 5,5% ao ano, ou seja, estamos no menor nível de juros real do Brasil dos últimos 40, 50 anos. Se você descontar da taxa de juros anual, 5,5% atualmente, a inflação anual, que é 13,5%, nós temos uma taxa de juros real de 2% ao ano. Isso é uma coisa que o Brasil não via na sua economia há muitos anos. Infelizmente, esta informação, que é muito importante para fomentar novos investimentos, não é divulgado como deveria ser. A grande imprensa, infelizmente, tem focado basicamente as suas manchetes, as suas informações diárias no ruim, não no que está bom. Por que a taxa de juros baixa fortalece investimento? Por uma razão simples. Se eu tenho dinheiro guardado no banco, eu não vou ter o meu capital remunerado a 2% ao ano. Quase nada. Então eu vou procurar outras atividades, e aí entram os investimentos, que possam me remunerar 6, 8, 10, 15, 20, 30% ao ano. Dependendo de cada atividade, você tem uma margem de remuneração que hoje no Brasil supere muito a taxa de juros. E isto é um fator fundamental para que a economia torne a crescer de maneira robusta, porque as pessoas passam, ao invés de deixar o dinheiro guardado no banco, rendendo juros, resolve tirar o dinheiro e aplicar em atividade, com isso gerando novos empregos, gerando desenvolvimento do setor imobiliário e por aí vai. Infelizmente, essa informação não é dada de maneira sistemática pela grande imprensa hoje no Brasil. Por exemplo, a CNC acabou de divulgar que a expectativa é que no ano de 2019 terão aberto no Brasil 8.700 novas empresas. Isto significa, aquilo que eu já falei agora há pouco, que a economia voltou no seu viés de crescimento. Então, daqui para frente, o que vamos ver é a economia melhorar a cada mês. Criação de novos empregos. Também aqui a imprensa erra, porque embora a taxa de desemprego tenha caído para 11,8%, esquecemos que estava na faixa de 14%, 15% há 2 anos atrás. Mas isso não é enfatizado. Diz, melhorou, mas ainda tem 11,8% de desemprego. Sim, tem, mas estamos na direção certa para diminuir essa taxa de maneira sistemática. O risco do Brasil, o índice de risco Brasil, que é medido pelo CDS, que é o Credit Default Swap, para título de 5 anos do Tesouro do Brasil, chegou a 307 pontos a um ano. Atualmente está em 116 pontos, ou seja, o nível mais baixo desde 2013. Isso é uma ótima notícia, ou seja, o sentimento de risco de investimento que os investidores têm em relação ao Brasil diminuiu muito. A produção agrícola, o IBGE
indica que devemos ter em torno de 240 milhões de toneladas de grãos este ano, um avanço de quase 6% em relação à safra anterior. Isto também é uma excelente notícia, mas também não se divulga com tanta força. As contas externas, a entrada de capitais estrangeiros no Brasil esse ano deve bater em torno de 85 bilhões, que foi mais ou menos o que se investiu também no Brasil no ano anterior. O Brasil tem hoje em torno de 385 bilhões de reservas externas, ou seja, guardado no banco, o Brasil tem esse dinheiro. O que significa esse dinheiro? Significa 27 meses de importações e significa 120% da dívida externa brasileira. Ou seja, o Brasil pode pagar com suas reservas toda a sua dívida externa e ainda sobrar aí 20%. Isto é um enorme fator positivo de indicadores da nossa economia. Vamos torcer para que continue assim nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos anos, e que daqui a um ano e meio, o país esteja com níveis muito mais baixos de desemprego, com taxas de crescimento perto aí dos 3 ou 4%, e a economia voltar então a girar dentro do potencial que o Brasil tem. Vamos enfatizar o que é bom, o que é ruim todos já sabemos.